Bom dia a todos. Eita. Mas estamos aí mais um domingo, mais uma oportunidade de aprendermos algo mais diante de Deus. Estamos na nossa reta final do estudo sobre os temperamentos. E acho que quase todos provavelmente já chegaram a uma conclusão sobre o seu temperamento. E hoje nós vamos fazer um arremate, vamos finalizar falando algumas coisas sobre o que o Espírito Santo, qual o papel do Espírito Santo nesse processo de fazer parte, de moldar o nosso temperamento, a nossa personalidade, para que a gente possa desfrutar o melhor que Deus tem e também que nós possamos explorar o melhor que temos para a glória de Deus. Então esse é o nosso propósito hoje. Antes da gente entrar aqui nos assuntos, eu quero fazer uma leitura de um versículo do Salmo 139, versículo 14, é um versículo que eu acho ele bastante interessante. Salmo 139, 14. Salmo 139, 14 diz lá: Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Alguém tem outra versão que não está com essa expressão, assombrosamente maravilhoso? Está com outra coisa? Pode ler para a gente. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso me formaram. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe. Tão terrível e maravilhoso. Mas alguém tem outra versão? Tem uma outra expressão? Então olha que interessante as traduções: assombrosamente maravilhoso, terrivelmente maravilhoso, extremamente admirável, não é isso? Extraordinariamente. Olha as expressões, né? Isso é tudo para tentar mostrar a grandeza da obra de Deus, que é quem? Você. Você, quando você olhar para o espelho e se achar meio estranho, meio não tão organizado como gostaria, lembre desse versículo, né? Deus te formou de forma assombrosamente maravilhosa, porque as obras dele são admiráveis e a sua alma deve saber disso muito bem. Não deve ser uma informação que você vai se inflar com isso, mas você deve desenvolver um amor próprio e gostar de quem você é, ou de quem Deus pode te transformar ou te moldar. Então isso é muito importante, esse conceito, porque como foi mencionado aqui, quantas pessoas hoje sofrem de tristeza aguda, de depressão, muitas vezes porque elas não compreendem quem elas são, não conseguem lidar consigo mesmas, não entendem seus sentimentos, suas emoções, seu temperamento, e encaram isso como algo muito difícil, complexo, e aquilo gera transtornos, vira um caos a sua vida por causa disso. Então Deus coloca as coisas, Ele nos formou dessa maneira. Nós temos um temperamento que foi Ele que nos deu, Ele nos colocou dessa maneira. E como eu tenho dito nos últimos domingos, nós não temos que querer ser como outras pessoas. Temos que aprender a gostar de quem somos, com o temperamento que temos, e assim explorar o melhor da nossa personalidade, do nosso temperamento, para desfrutar o melhor que Deus tem e aprender a olhar para nós, as nossas qualidades, nossas características, da forma como Deus coloca aqui, de forma assombrosamente maravilhosa, de forma terrivelmente maravilhosa, de forma extraordinária, porque essa é a forma que Deus age, é de forma extraordinária, de forma grandiosa.
Então nós temos essas características, temos a nossa personalidade, como Deus nos criou. Agora é importante entender que temperamento não é destino. Nós não estamos destinados a termos ou desenvolvermos a pior parte da nossa personalidade, a pior parte do nosso temperamento. Nós temos qualidades e dificuldades, como nós temos visto, né? O sanguíneo, ele tem suas características boas, não tem? Temperamento sanguíneo. Quem é o sanguíneo? Não tem? Você gosta das qualidades que você tem como sanguíneo? Que bom, tem que gostar, porque é muito bom, né? Mas o sanguíneo tem as suas dificuldades. Não? É complicado. Mas as qualidades nós temos que dar um jeito de gostar, né? E as partes complicadas a gente tem que, né? Mas aquela questão assim, o sanguíneo ele é impulsivo, fala antes de pensar. Então quer dizer que é o meu destino falar antes de pensar? Não é o seu destino. Você sabe que um sanguíneo é assim, então você vai, dentro do contexto que a gente vai ver, se controlar, né? Para que essa parte você não viva colhendo os frutos de falar primeiro e pensar depois. E assim é com qualquer questão de cada temperamento, né? O fleumático demora para resolver as coisas. Então o que o fleumático vai fazer? Vou passar a vida inteira não tomando decisão nenhuma, porque eu fico muito em dúvida. Não, você já sabe disso, você vai se programar para melhorar essa parte e assim por diante. O colérico, ele fala o que dá na telha dele, sem se importar com o que o outro às vezes vai sentir. Ele fala, às vezes ele vai machucar a pessoa, mas não porque ele fez isso por querer, porque é normal, para ele é normal, ele é muito prático. Resolveu, mas o outro está apavorado ali, mas ele falou isso comigo. Calma, o colérico é assim. Mas não quer dizer que o colérico também não deva pensar às vezes, que o outro tem um sentimento mais aflorado do que o colérico. Então ele tem que lembrar disso. Então é um processo complicado. E o melancólico tem que entender que nem tudo é choradeira. Nem tudo é complicado, né? Me machucou. Calma, não é assim também. Você precisa aprender a ficar mais, né, resistente a isso. Então nós temos que nos controlar. Temperamento não é destino, né? Não é destino. Então a gente pode aprender a controlar e desenvolver o que nós chamamos de inteligência emocional. É o que falta hoje muito no mundo, principalmente dentro do meio cristão. Se a inteligência emocional, inteligência espiritual fosse algo muito normal, não haveríamos hoje o fenômeno dos desigrejados. Por que tem os desigrejados? Que o povo se decepciona dentro das igrejas e nunca mais quer pôr o pé dentro de uma. Porque lá está o povo, aquele povo é assim, eles fazem isso. Esse povo é assim, eles machucam, eles falam, eles cobram e ninguém preocupa com ninguém. E aí ele prefere ficar fora. Por quê? Não entendeu que as pessoas precisam aprender a lidar consigo mesmas e lidar com os outros. Desigrejado vai para o céu? Você acha que não? Se ele creu em Jesus, depositou sua fé em Jesus, mas por um momento não está congregando, ele tem que entender o seguinte: no céu vai ter a ala de quem combina, a ala de quem não combina? Não tem não. Se a gente não aprender a lidar em comunidade aqui, como é que você quer viver no céu? Não é verdade? No céu não tem que negócio, o bairro da turma dos pentecostais, aqui a ala dos tradicionais, aquele ali é a turma. Não, é tudo junto. É uma coisa só. Se a gente não aprender isso aqui, nós vamos aprender isso onde? E que horas? Então não adianta a gente querer se isolar das pessoas. Nós temos que aprender a lidar com elas, desenvolver inteligência emocional, inteligência espiritual. Quando a gente desenvolve isso, a gente sofre muito menos com as coisas
que as pessoas fazem e falam, e a vida segue mais normalmente, mais tranquilamente. Então, inteligência emocional envolve autoconhecimento, né? Então, você precisa entender seus sentimentos. Isso vai te ajudar a canalizar cada sentimento de forma mais eficaz, né? E contar com a ajuda do Espírito Santo. Você já está com o passador aí? Você passa para mim? Coloquei um resumo aí para a gente refletir. Tem 3 pontos. Então, como eu tenho falado, né? Isso, aí aquele momento que você em casa dá tudo certo. Chega aqui o computador te dá aquela dobrada, né? Então, tem 3 questões que a gente deve refletir sobre o papel do Espírito Santo no nosso temperamento, no nosso processo de nos conhecer e nos dominar, né? Lá, a primeira coisa que o Espírito Santo faz e nos ajuda, como mostra aí, ele produz o fruto dele em nós. Então, lá em Gálatas 5:22, vamos ler esse texto. Não é um texto que você já não tenha lido, mas a gente quer refletir novamente. Nós poderíamos gastar um bom tempo, né? Poderia dizer até alguns meses, refletindo apenas em Gálatas 5:22, porque tem muita coisa interessante aí. Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. O que diz aí? Mas o fruto do Espírito é amor. Então vamos dar uma pausa aí. Não são frutos do Espírito, é o fruto. O fruto é amor. Do amor saem outras questões. É difícil às vezes a gente arrumar umas ilustrações para tentar entender, mas pensa numa mexerica, né? Quem não gosta de uma mexeriquinha boa, né? Geladinha, deixa na geladeira. Aí você vai na feira, compra aquela mexerica bonita. Aí você vai comer a mexerica, tá azeda, você faz aquelas caretas que você nem sabia que tinha condições de fazer, né? Mas tem umas docinhas boas. Então aquela mexerica lá, ela é o fruto, mas ela tem gomos, né? Então o fruto do Espírito é isso, o amor é o fruto, mas ele tem vários gomos que estão envolvidos nisso e derivam do amor. Então ele começa ali, o fruto do Espírito é amor, do amor vem alegria. Então alegria é um fruto do Espírito, né? Às vezes a gente, nós não vamos detalhar todos eles aqui com muita profundidade, por causa que não é o nosso propósito no momento, nem tempo a gente tem agora, mas a gente sabe diferenciar felicidade de alegria, né? Na nossa cultura, qual que é a nossa cultura? A gente entende que alegria é algo momentâneo ou permanente? O brasileiro, o que ele entende como alegria? Momentâneo ou permanente? O que você acha? Ou você nunca parou para pensar nisso? Nunca parou para pensar entre a diferença entre felicidade e alegria? Uma pessoa feliz, você entende que ela é permanentemente nesse estado. Alegre é momentâneo, momentos de alegria. Alguém fala que vai te pagar uma pizza, olha que bênção, né? Dá uma alegria, aquela animação, vou te pagar um hambúrguer, olha que coisa boa, né? Vou pagar um boleto seu, olha que glória, né? Aquele boleto que tem cheio de número, está lá na lista lá para pagar, né? Então isso são momentos, te dá alegria. Agora felicidade você entende que é algo mais permanente, é um estado de espírito, não depende de momentos, não depende de circunstâncias. A Bíblia já é inverso, o contexto judaico aqui é diferente, felicidade é momentânea e alegria é permanente. Então por isso que na Bíblia você vê várias vezes, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Lá em Filipenses fala, né, que você deve ser alegre, alegrai-vos sobremaneira no Senhor. A palavra é diferente porque o contexto deles que a alegria é algo permanente, diferente de felicidade, que é algo que depende de circunstâncias. Então porque é inverso culturalmente, na nossa cultura é de um jeito,
E assim a gente precisa entender os contextos. Então, mas é um fruto do Espírito a alegria, esse estado de espírito de contentamento. Paz com Deus, paz de Deus. Paz com Deus é uma coisa, relacionamento com Deus está em dia em Cristo. Paz de Deus, aquela tranquilidade, serenidade, que mesmo que as coisas estão ruins ao seu redor, você se mantém tranquilo, porque você sabe em quem você crê e confia que Ele é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. É um fruto do Espírito, né? Longanimidade. Em outras palavras, pavio, hiper, extra, ultra, longo. Significa que você vai levar longo tempo, para criar ânimo, para se irar contra alguém. Então é assim, um longo tempo para criar ânimo, para depois que você cria o ânimo, você vai se irar contra alguém. Isso é longanimidade. Fruto do Espírito. Não vai achando que o seu temperamento vai te promover ou te providenciar longanimidade, que não vai, né? Por mais assombrosamente maravilhoso que você foi formado, meu filho, você depende do Espírito Santo para ser longânimo. Benignidade é querer o bem, desejar o bem. Bondade é praticar o bem que você quer. Essa é a diferença que a gente coloca entre quando a Bíblia coloca bondade e benignidade. Aí ele já fala da bondade, fidelidade, né? Aquele compromisso com os seus princípios, compromisso com as pessoas. Versículo 23 ele fala mansidão, uma pessoa tratável, aquela pessoa que você vai lidar com ela todos os dias sem apreensão, aquela pessoa que você tem tranquilidade, sabe que ela vai estar psicologicamente, emocionalmente controlada todos os dias, que você vai falar oi, você sabe que ela vai responder oi. Eu conheço muita gente que ela não tem essa característica aprimorada. Você fala oi, ela ignora você. No dia seguinte você fala oi, ela oi. Você fica assim, hein? É difícil lidar com isso, você nunca sabe, né? E hoje, o que será que vai acontecer? Né? A pessoa ela é meio complicada. Então a pessoa mansa, não é o manso, na nossa cultura, manso é o quê? Aquele folgadão, né? Aquele manso, aquele que está sentado aqui, ele queria tomar água lá, mas é mais fácil pedir para alguém buscar. Né? Aquela pessoa mansa. Mas não é essa mansidão aqui, não. Essa mansidão é ser tratável. Ser tratável, sabe lidar com as pessoas, né? Você não gera desorientação para ninguém para lidar com você, para falar com você. Domínio próprio, isso aí não precisa se explicar muito, é se dominar mesmo, todos fugiu a palavra, todos os seus anseios, todos os suas vontades, os seus desejos, é tudo controlado, né? Quem gosta muito de doce aí não deve comer doce demais, alguém? Então, ótimo momento para você começar a aprender a ser domínio próprio. Tem uma caixa de bombom, come um, não, mas eu quero comer 3, então, né? Você precisa comer 3? Não precisa, né? É dominar. Começa com essas pequenas coisas, daqui a pouco você vai conseguir dominar outras coisas maiores. A gente começa dominando as pequenas. Se você não domina a pequena, muito que dirá as grandes. Mas é o domínio próprio, né? Isso é fruto do Espírito Santo, não tem jeito. Então, contra essas coisas, versículo 23 diz o quê? Que não há lei. Então, o Espírito Santo nos ajuda a produzir isso em nós. Então, a gente tem que chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu tenho essas características espirituais, eu sou uma pessoa alegre, tenho paz, sou longânimo, sou benigno, sou bondoso, sou fiel, sou manso, tenho domínio próprio, eu tenho essas coisas, o que eu preciso melhorar? Coloca isso diante de Deus. O interessante é o seguinte, toda vez que você colocar isso para Deus te aprimorar, Ele vai te dar
oportunidades para você exercer isso. Pede longanimidade para Deus, vê o que vai acontecer. E vai colocar aquela pessoa, pensa num chato. Pensou? Então, você vai pôr uns 3 desses para testar a sua longanimidade. Você não precisa desenvolver. Desenvolver longanimidade com quem não te irrita não adianta nada. Não é? O que seria do mundo e a longanimidade sem as pessoas para te irritar, para te tirar da sua longanimidade? Não adianta. Então, tudo isso Deus vai colocar opções para que você exerça isso. Porque senão não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. É como uma pessoa fala assim: Deus não me dê paciência. Não me dê paciência, se me der força eu mato, né? O povo ora assim: não me dê, pede força, mas eu não pedi força não. Se eu pedir força eu vou matar, né? Que a pessoa já está no auge do desespero. Então tem que pedir paciência. Tudo que a gente pede para Deus, lembre-se que Ele vai dar oportunidades para exercer. Então o Espírito Santo vai produzir o fruto em nós. A gente deve buscar aprimorar cada parte dessa para que o nosso temperamento se mantenha controlado. A outra questão que ele nos ajuda é que ele nos ensina todas as coisas. Lá em João 14, 26. João 14, 26. Falo João, mas estou lá em Lucas, né? Fica difícil. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha que interessante, ele nos ensina todas as coisas e nos lembra. Então ele nos ensina e nos lembra, ele nos capacita e nos faz lembrar daquilo que temos aprendido, das lições, das coisas que temos lido, que temos meditado. Ele gera essa capacitação. Então isso é muito bom, porque às vezes a gente passa muito tempo aqui refletindo, a gente lê versículos, a gente estuda os contextos e tudo mais, você pensa assim: nossa, minha memória é ruim, eu não vou lembrar disso. E agora, na hora que eu precisar dessa informação, como é que vai ser? Vai ser que o próprio Espírito Santo vai te lembrar. Quantas vezes nós lemos versículos, lemos a palavra e tudo mais, e de repente numa circunstância que a gente precisa de uma orientação de Deus, aquele texto que a gente leu, ele surge na nossa mente, e aquilo te conforta, aquilo te encoraja. Isso é exatamente o que esse texto diz. O Espírito Santo te ensina, ele te ajuda a lembrar desses ensinamentos, porque ele nos consola, ele está junto daquele que crê, né? Então, essa é uma outra obra do Espírito Santo. Ele nos ensina todas as coisas, e a outra questão, ele nos ajuda no autocontrole. Ele nos ajuda no autocontrole. Lá em 1 Coríntios 9, esse é um texto muito interessante. 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Então, esse o Espírito Santo nos ajuda no autocontrole. Diz lá: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então aqui o apóstolo Paulo fala sobre o exercício do autocontrole, de esmurrar o próprio corpo no sentido de diminuir a própria vontade, para que ele não seja desqualificado quando ele der o seu testemunho. O apóstolo Paulo tinha qual dos 4 temperamentos que você acha? Ele era sanguíneo, ele era fleumático, ele era colérico, ele era melancólico?
Colérico em alto nível, né? Paulo não tinha tempo ruim com ele, não. Né? Vários exemplos na Bíblia a gente vê Paulo entrando em questões aqui, que ele era direto, claro, objetivo, falava as coisas, nem sempre estava muito preocupado com a forma como ele mencionava. Você vê que ele entrou em questão com Barnabé, a ponto que eles não conseguiram andar juntos por um tempo, por causa de João Marcos. Barnabé já era um camarada que dava mais oportunidades, pisou na bola com o Barnabé, ele dava uma segunda chance, e Paulo não. João Marcos estava indo junto com a gente numa viagem missionária, ele resolveu andar para trás, na próxima ele não vai mais. Mas Barnabé, não vamos levar ele não vai. E ponto final, não foi. Aí Barnabé foi para um lado com Marcos e Paulo foi com Silas para o outro lado. Colérico. Pisa na bola para você ver. É assim. É questão. Então, aí Paulo chega aqui, depois de muita coisa que ele passa, ele fala, eu preciso manter o meu controle. E ele fala, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Ele fala, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Tempos depois, Paulo e Barnabé entram num acordo e Paulo aceita João Marcos. Ele pensou melhor depois. É isso que ele está falando. Ele esmurrou o seu corpo, ele subjugou o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Não é destino o temperamento, tem que ser controlado. Então o Espírito Santo tem que assumir o controle dos nossos temperamentos. Ele tem que assumir o controle, senão vai ser caos. Vai ser caótico. Se o Espírito Santo não assumir o controle do sanguíneo, ele vai falar muita coisa que não precisa. E depois fica difícil. Se o Espírito Santo não assumir o controle do fleumático, o fleumático vai perder as maiores oportunidades da vida, porque ele não tem coragem de tomar uma decisão muito grande. Ele vai pensar até passar a oportunidade. O colérico vai manter muitas pessoas longe dele por causa disso. E o melancólico vai cair numa depressão que dificilmente ele sai. Tem que se submeter seus temperamentos ao controle do Espírito Santo. Agora, ninguém está falando aqui que é fácil, né? Negar a própria vontade, submeter o seu temperamento, não é fácil. Mas nada a Bíblia fala que é fácil, ela fala que tem que ser feito, né? E a gente tem que sempre olhar, não a dificuldade da tarefa, mas o propósito e o benefício dela em primeiro lugar. Então, existem algumas tarefas que são incômodas, a gente não deve olhar o incômodo da tarefa, mas olhar o grande propósito que ela tem e a sua finalidade. E aí isso aqui, submeter o seu temperamento no controle do Espírito Santo é algo muito importante. Então, com o autoconhecimento, submissão do Espírito Santo, a gente tem as condições para melhorar nossos relacionamentos pessoais, nossos relacionamentos profissionais, nossos relacionamentos cristãos. Se todo mundo entender essa questão, desenvolver, se submeter ao Espírito Santo, teremos menos desigrejados, teremos menos pessoas feridas dentro das igrejas, menos pessoas que têm deixado de perseverar por causa daquilo que elas sofreram, porque é o seguinte, o ser humano vai pisar na bola mesmo. O ser humano vai pisar na bola. Em algum momento ele vai. Em algum momento você vai pisar na bola comigo. Em algum momento eu vou pisar na bola com você. E aí? Qual vai ser a sua atitude comigo? Vai me largar para lá? Vai me abandonar? Vai sair de perto? É assim que eu tenho que agir com você quando você pisar na bola? Não. Lembre-se de
que Jesus diz, né? Em Mateus 7,12: assim como quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós também a eles. Como você quer ser tratado? Trate. Como você quer ser amado? Ame. Como você quer que as pessoas estejam agindo com você? Haja com as pessoas dessa mesma maneira. Esse é um princípio muito importante de boa convivência. Então a gente deve pensar nisso, né? E subjugar as nossas emoções e temperamentos ao controle do Espírito Santo. Quando a gente consegue alcançar esse nível, nosso propósito de ser sal da terra e luz do mundo, ele é plenamente alcançado. Se a gente não aprender a dominar os nossos temperamentos, a gente não vai saber, não vai conseguir ser luz do mundo e sal da terra. Aí nós vamos viver ouvindo aquelas frases, né? Ah, mas ser crente é isso? Ser cristão é isso? Ser discípulo de Jesus é isso? Não é ser sal e ser luz, mas realmente a gente conseguir desenvolver um comportamento que vai gerar esse tipo de comentário assim: esse é de Deus mesmo, esse é cristão mesmo. Ele não é perfeito não, ele comete erro, mas ele se subjuga pelo controle do Espírito Santo. Dá para ver que ele é humilde diante de Deus. Erra, pede perdão, erra e tenta consertar, não fica se justificando, não fica apontando o dedo para os outros, sabe muito bem quem ele é, explora bem suas qualidades, controla bem os seus defeitos, e assim a fama do cristão, né, a fama do povo da Bíblia aumenta, melhora, desenvolve. Então a gente precisa ter isso em mente.